Quando pousei a mão sobre aquela pedra coberta de hieróglifos que nenhum sacerdote tocara em séculos, eu não sabia que o mundo que conhecera, o mundo das sombras, do roubo, da sobrevivência a qualquer custo, estava prestes a virar pó, e que dessas cinzas nasceria algo que nem os deuses do céu, nem os faraós da terra poderiam controlar. Meu nome é Caim, e esta é a história de como eu morri e de como renasci. Mas para entender o que aconteceu naquela câmara selada, você precisa primeiro entender quem eu era antes de tudo começar. Você precisa conhecer o homem que entrou naquele túmulo, porque esse homem não existe mais. Ele desapareceu em chamas, assim como todo o resto. Nasci no bairro dos Curtidores de Tebas, numa viela tão estreita que o sol mal conseguia tocar o chão por alguns minutos ao dia. Minha mãe chamava-se Harit. Era uma mulher pequena, de mãos grandes e olhos escuros que pareciam nunca descansar. Ela trabalhava lavando roupa para as famílias dos escribas, mergulhando os braços até os cotovelos em água fria antes do sol nascer e só os tirando quando as estrelas voltavam a aparecer. Ela cheirava a soda e a lírio do Nilo. Quando me abraçava quando criança, esse cheiro parecia o mais seguro do mundo. Meu pai era diferente. Hassan chamavam-no de torto, porque ele tinha um braço mais curto que o outro, consequência de uma queda na juventude que ninguém curara bem. Mas esse braço mais curto tinha dedos mais ágeis do que qualquer mão inteira. Era um ladrão que não deixava rasto. Ele ensinou-me a ler o silêncio, a ouvir o que o vento move antes de o mover, a distinguir o som de uma sandália sobre pedra seca do som de uma sobre pedra úmida. Ele ensinou-me que a escuridão não é o inimigo, que o inimigo é sempre a luz errada no momento errado. Ele morreu quando eu tinha 11 anos. Uma tumba mal calculada, um teto que cedeu. Encontraram-no 3 dias depois, esmagado sob blocos de arenito com o nome de um nobre do Império Médio gravado neles. Minha mãe nunca mais falou dele depois disso, mas eu vi como ela apertava os lábios cada vez que passávamos em frente aos templos. Os deuses tinham levado o meu pai, e ela apagara-os do seu coração com a mesma eficiência com que apagava as manchas de sangue das roupas dos nobres. Eu não os apaguei, guardei-os. Guardei-os para negociar com eles. Aos 13 anos, eu conhecia o Vale dos Reis melhor do que a maioria dos homens adultos que se diziam profissionais. Não era coragem, era fome. Era a imagem da minha mãe com os braços mergulhados em água gelada antes do amanhecer. Era a certeza de que o mundo tinha 2 camadas, a que os sacerdotes mostravam e a que existia por baixo dela, e que na segunda camada havia riqueza suficiente para que a minha mãe nunca mais tivesse de vender o seu tempo em troca de pedaços de pão. Aprendi o ofício sozinho no início. As primeiras tumbas em que entrei eram pequenas, quase vazias, mas ensinaram-me algo mais valioso do que ouro. Ensinaram-me a ler a arquitetura dos mortos. Cada cultura do vale era uma língua, e eu aprendi essa língua letra por letra. Onde colocavam as portas falsas? Onde escondiam as câmaras secundárias? Como distinguir o som de um espaço cheio do som de um espaço vazio com apenas um leve toque na parede? Com o tempo, formei um pequeno grupo. Éramos 5 nos melhores momentos. Mev, o escavador silencioso. Wright, a conhecedora das rotas do deserto. Tot, o escriba caído que decifrava hieróglifos, e Beck, o mais novo que vendia os nossos achados nos mercados de Karnak e Mênfis. Éramos bons, e durante vários anos, essa vida funcionou com uma espécie de equilíbrio frágil, como quando se caminha por uma cornija, e não se olha para baixo porque já se sabe o que há. Tudo mudou 3 meses antes da Noite da Pedra. Tot foi o primeiro a falar-me dela. Estávamos sentados debaixo de uma palmeira anã perto do rio, partilhando tâmaras e vinho barato, quando ele tirou um pedaço de papiro velho que encontrara no mercado dos copistas. Caim, disse ele, e a sua voz tinha um tom diferente do habitual. Tot era um homem de palavras medidas, de silêncios calculados. Quando ele punha esse tom, eu prestava atenção. Há algo neste papiro que não devia existir. O papiro estava parcialmente destruído, as bordas comidas pelo tempo e pela umidade, mas no centro conservavam-se hieróglifos que eu não reconheci. Não era um estilo do Império Médio nem do Antigo. Era algo mais velho, algo que parecia anterior até aos próprios templos. O que diz Tot? Levou um momento. Fala de uma câmara. Não está em nenhum mapa do vale, não aparece em nenhum registro de nenhum templo, mas este papiro descreve a sua localização com uma precisão que faria corar qualquer arquiteto real. Wright inclinou-se para a frente. E o que há nessa câmara? O papiro diz. Tot franziu o sobrolho. Diz que há um cofre do primeiro sol, um objeto de pedra que contém o fogo antes do fogo, e diz que quem o encontrar não sairá da câmara igual a como entrou. Eu deveria ter ignorado isso.
Qualquer ladrão com experiência dir-lhe-ia o mesmo quando uma lenda fala de transformação em vez de ouro. O que realmente está a falar é de morte. Mas eu pensei na minha mãe. Pensei nos braços dela e em algo dentro de mim. Essa parte que o meu pai me deixou antes que a tumba o engolisse. Levou 2 semanas para encontrarmos a entrada. Estava exatamente onde o papiro indicava, atrás de uma formação rochosa que parecia natural, mas que, se a olhasses com os olhos certos, era claramente artificial. Blocos de pedra cortada camuflados sob camadas de areia e erosão de séculos. Maeve levou 5 noites para abrir uma passagem sem desmoronar a estrutura. 5 noites de trabalho lento, cuidadoso, quase reverente, como se até ele sentisse que algo naquele lugar não era como os outros. Na noite em que entramos, o céu estava limpo, demasiado limpo. As estrelas brilhavam com uma intensidade que me pareceu excessiva, quase agressiva, como se o universo inteiro estivesse a prestar atenção ao que estávamos prestes a fazer. Entramos os 2 sozinhos, Maeve e eu. O corredor era diferente de tudo o que eu já tinha visto antes, sem cenas do Livro dos Mortos. Apenas espirais de tamanhos variados, algumas microscópicas, outras que ocupavam paredes inteiras, e entre elas sempre a mesma ave de pé sobre uma chama, com as asas estendidas caindo para o fogo, emergindo das cinzas. O Venu, murmurou Maeve ao meu lado. Qualquer habitante de Tebas conhecia o nome. A ave sagrada de Ra, a fênix do Nilo, o pássaro que morre e renasce no fogo do amanhecer. Mas eu sempre o considerara uma lenda para os templos. Não algo real, não algo que pudesse estar encerrado numa câmara sob as colinas do Vale dos Reis. A câmara estava ao fundo do corredor. Era pequena, menor do que eu esperava, sem sarcófago, sem vasos canopos, sem os objetos funerários habituais. Apenas 4 paredes de pedra lisa, o chão de arenito fino, e no centro, sobre um pedestal de basalto negro, um objeto do tamanho de 2 punhos juntos. Era uma pedra de um vermelho escuro que não devia ser vermelha naquele contexto, coberta de hieróglifos que brilhavam ligeiramente, como se absorvessem a luz da tocha e a devolvessem transformada. Eu devia ter calculado o peso, ter procurado armadilhas, ter seguido o protocolo. Em vez disso, peguei-a diretamente entre as mãos. O momento em que os meus dedos tocaram a pedra, algo parou. Não o tempo. Isso soa demasiado poético. O que parou foi o barulho. Toda a cidade subterrânea de pequenos sons que não percebe conscientemente até que desapareçam. O pingar de água distante, o estalar da rocha, o som da minha própria respiração, tudo, silêncio absoluto. E então a pedra rachou. Não violentamente, não com ruído, com a delicadeza de uma flor que abre as suas pétalas ao amanhecer, a superfície da rocha vermelha foi se separando em pedaços que caíam em câmara lenta, revelando por baixo uma luz que não era luz de tocha, não era a luz da lua, não era nenhuma luz que eu pudesse nomear. Era dourada e branca ao mesmo tempo. Era morna sob as minhas palmas, quando deveria ter sido abrasadora. E no centro dessa luz, perfeitamente oval, perfeitamente liso, perfeitamente irreal, um ovo. Maeve recuou até a parede. Ouvi-o murmurar algo, uma oração, creio. Eu não conseguia mover-me. Não conseguia tirar os olhos do ovo que pulsava nas minhas mãos com uma cadência regular. Exatamente como um coração. Exatamente como 2 corações sincronizados. Caem. A voz de Maeve era um sussurro urgente. Solta-o, por tudo o que é sagrado. Solta-o, e saiamos daqui. Eu não o soltei. Não porque quisesse desafiá-lo. O que me aconteceu foi algo mais estranho e mais profundo. No instante em que o ovo tocou as minhas mãos, algo dentro de mim reconheceu algo dentro dele. Como quando vês alguém que conheceste noutro tempo, noutro lugar, e o teu corpo sabe antes que a tua mente o processe. Saí da câmara com o ovo entre as mãos. Maeve não esperou por mim. Vi-o sair a correr. Não o culpei então. Não o culpo agora. Naquela noite, cheguei a Tebas carregando o ovo enrolado em linho debaixo da minha capa. O mercado noturno dos colecionadores estava ativo como sempre. Aquela rede de sombras onde objetos de valor mudavam de mão sem que ninguém perguntasse de onde vinham. Contactei um intermediário que conhecia, Amenhotep o Menor, um homem gordo que vivia do comércio de antiguidades com compradores em Mênfis, em Karnak, até no estrangeiro. Ao retirar o pano à sua frente, o ovo pulsou com uma luz que iluminou o armazém inteiro. Amenhotep caiu da sua cadeira. Os seus guardas sacaram as armas e do ovo subiu pelos meus braços até ao meu peito um calor e com ele um som. Não pelos meus ouvidos, mas por algo mais interior, asas imensas, próximas. Saí a correr. Entrei numa casa abandonada perto do canal e sentei-me contra a parede a ofegar com o ovo no colo. Dormi. Não sei como, nesse estado de agitação e medo, mas dormi. E nesse sonho que não parecia sonho, vi o templo de Ra.
Não o templo real de Karnak, com as suas colunas pintadas e os seus sacerdotes perfumados. Este templo era anterior a todos os templos. Era construído de luz solidificada, de pedra solar, de fogo detido no momento exato, antes de se tornar chama. E no centro do templo, sobre um altar que ardia sem se consumir, havia uma ave. Era enorme, maior do que qualquer ave real. As suas penas eram de ouro e carmesim e branco puro, e cada uma brilhava com uma luz própria. Olhou diretamente para mim com olhos que eram como duas brasas do amanhecer. Nesse olhar não havia julgamento, nem bondade, nem ameaça. Havia reconhecimento. Depois tudo ardeu. Acordei a gritar no chão da casa abandonada porque sentia que o meu peito ardia. Arranquei a roupa para ver o que estava a acontecer, e ali estava sobre o meu externo, perfeitamente delineada como se tivesse sido traçada por um artista divino com um pincel de fogo, a forma de uma ave com as asas estendidas, uma marca que brilhava ligeiramente com a luz do sol nascente, da mesma cor exata da luz que emanara do ovo. Fiquei a olhar para aquela marca durante muito tempo. O ovo continuava no meu colo, pulsando com aquela cadência que já começara a sentir como própria. O meu coração batia ao mesmo ritmo, mas a mente prática, a mente do ladrão que sobrevivera 15 anos no Vale dos Reis, essa mente não tardou a impor-se. Eu tinha um objeto de valor impossível. Tinha uma marca no peito que não podia explicar, e tinha a certeza de que Amenhotep, o menor, já enviara mensagens descrevendo o que vira. Saí de Tebas naquela mesma manhã. Levei apenas o essencial. A minha capa, a minha faca, um odre de água, tâmaras para vários dias. O ovo envolvi-o em linho e amarrei-o contra o meu peito. Sobre a marca, pois era onde parecia melhor ficar, onde o calor de um e o calor do outro se equilibravam. Não sabia que demoraria muito tempo a voltar a ver a cidade. Dirigi-me para sul, em direção aos desertos que ladeiam o vale pelo lado oposto ao rio. Era território que eu conhecia. A Rota dos Ladrões era assim que lhe chamávamos. Se a guarda real te perseguisse pelo lado do rio, podia sempre desaparecer pelo lado do deserto e esperar que se cansassem. O que eu não tinha calculado era que desta vez não seria a guarda real quem me perseguiria primeiro. Vi-os ao terceiro dia. Eram 4, com vestes brancas que brilhavam de forma estranha sob o sol do meio-dia. Não levavam as armas dos soldados comuns. Levavam instrumentos rituais, flautas de penas de íbis, cetros com o símbolo do disco solar, colares de cornalina que refulgiam com um laranja aceso. Sacerdotes do templo solar de Ra, do coração mesmo do poder religioso do império. Um deles, o mais alto, de cabeça rapada e olhos pintados de negro, ergueu um braço na minha direção. Não era um sinal de saudação. Corri como não corria há anos, com o ovo a bater contra o meu peito e a marca a arder com uma intensidade nova, como se respondesse à proximidade dos sacerdotes. Perdi-os, ou assim pensei. No 4º dia, o ovo começou a brilhar enquanto eu dormia à sombra de uma rocha saliente e me acordou. Quando abri os olhos, o sol já se tinha inclinado para o horizonte, e a uns 30 passos de onde eu estava, sentada numa rocha como se lá estivesse desde sempre, havia uma mulher. Não a tinha ouvido chegar. E isso, para um homem que sobrevivera à base de ouvir o que os outros não ouviam, era suficiente para me fazer enrijecer todas as fibras do corpo. Era jovem, talvez 23 anos, com a cabeça rapada como os sacerdotes, embora a sua veste fosse diferente. Camadas de tecido em tons de ocre e terracota que a faziam parecer parte do próprio deserto. Os seus olhos eram negros e profundos, pintados com kohl, que se estendia até as têmporas em linhas de sacerdotisas solares. Mas havia algo na sua postura que era o oposto da rigidez cerimonial. Era alguém que abandonara algo, alguém que carregava o peso dessa renúncia. O ovo leva 3 dias a anunciar a tua posição, disse ela sem me saudar. Se ainda não te apanharam, é porque és mais rápido do que pareces. Apertei a mão na empunhadura da minha faca. Quem és? Neferet desceu da rocha com uma graça que não parecia calculada. E não vim para te apanhar. Vim dizer-te que se não entenderes o que levas, estarás morto antes da próxima lua cheia. Olhei para ela durante um longo momento. Havia algo no seu olhar. Não a intensidade de quem quer algo de ti, mas a urgência de quem precisa que entendas algo, que fez com que a minha mão se afastasse lentamente da faca. Sacerdotisa, perguntei. Fui sacerdotisa do templo solar de Ra em Karnak. O seu tom era neutro, como alguém que recita um facto. Deixei o templo há 2 anos, quando compreendi para que queriam usar a profecia do Venu. A palavra atingiu-me no peito exatamente onde estava a marca. Que profecia? Neferet olhou para mim com uma expressão que misturava impaciência e algo que poderia ter sido compaixão.
Aquela que já estás a viver, embora não saibas lê-la. Deu um passo em frente. A marca no teu peito, ladrão. Quando apareceu, fiquei imóvel. Como sabes da marca? Porque a conheço desde os meus 7 anos. Porque a estudei durante uma década, no escritório do templo. Porque dediquei a minha vida inteira a entender o seu significado antes de compreender que o significado que me tinham ensinado era uma mentira. Fez uma pausa. O Venu escolheu o seu guardião. Isso és tu agora, Caim. E o faraó sabe que a ave despertou. Há momentos na vida de um homem em que o chão se move debaixo dos seus pés sem que haja terremoto. Momentos em que uma única frase reorganiza tudo o que acreditavas saber sobre o mundo e te deixa olhar para os escombros da tua antiga compreensão. Esse foi um desses momentos. O faraó, repeti, tem os seus próprios observadores. Homens e mulheres que passaram décadas a rastrear sinais do despertar do Beno. Quando o ovo despertou na câmara selada, eles sentiram-no. Como quando alguém move uma peça no lado oposto de um tabuleiro de Senet. E o que querem? O que os homens com poder sempre querem. Os seus olhos escureceram. Imortalidade. O Venu é a ave do renascimento. Se o faraó puder controlar o momento em que a ave renasce, pode unir esse renascimento ao seu próprio. Morrer, renascer, governar para sempre. Fiquei a olhar para ela. Isso é possível. De acordo com a profecia que estudei no templo, sim, com uma condição. Fez uma pausa que durou exatamente o tempo suficiente para que eu precisasse da resposta. O guardião do Venu deve estar presente no momento do renascimento e deve escolher a quem é concedido o fogo. O peso dessas palavras demorou um momento a assentar. E se me negarem a escolha, então o guardião morre e o ovo permanece em estado de espera até que o fogo escolha outro guardião. Podem passar mais um século. Podem passar mais um milênio. Neferet manteve o meu olhar. O faraó não quer esperar. O faraó nunca espera. O ovo pulsou naquele momento uma única vez com mais intensidade do que antes. Como um aviso, como uma confirmação. Para onde o tenho de levar? Perguntei. Neferet ergueu o olhar para o oeste, onde o sol já tocava o horizonte com a sua última luz de cor de sangue e mel, ao templo do primeiro amanhecer. Está no deserto ocidental, num lugar que nenhum mapa oficial do Império assinalou jamais. É o lugar onde, de acordo com a cosmologia mais antiga, anterior mesmo aos textos das pirâmides, o primeiro sol se ergueu sobre as águas primordiais. O Venu só pode renascer ali, em mais nenhum lugar. Quanto tempo de viagem? Com a perseguição que nos segue. Calculou com algo que vi nos seus olhos, algo que parecia mais intuição do que aritmética. 12 dias se tudo correr bem. 20 se as coisas correrem como costumam correr. Estava prestes a fazer outra pergunta quando o ovo pulsou novamente com uma intensidade nova. Um calor súbito que irradiou do linho contra o meu peito. Está a tornar-se mais ativo, disse Neferet. Quanto mais tempo passar desde o despertar, mais intensos serão os sinais e mais fácil será rastrear-te. Levantei-me. Então, é melhor começarmos a mover-nos. Mas então ela disse algo que me deteve. Há algo mais que precisas de saber. O quê? A profecia fala do guardião como catalisador. Os seus olhos fixaram-se nos meus com uma retidão que me obrigou a não desviar o olhar. A ave renasce através dele, o que significa que se a ave renascer, completei eu lentamente. Tu desapareces em cinzas, confirmou Neferet. A profecia é clara nesse ponto. O guardião é consumido pelo fogo do renascimento. O Venu nasce. O guardião morre. O deserto estendia-se diante de nós em todas as direções, silencioso e vasto, indiferente a tudo o que tínhamos acabado de dizer. As estrelas começaram a aparecer uma a uma. Fiquei a olhar para essas estrelas durante um momento que não sei medir. Pensei na minha mãe. Pensei no cheiro a soda e ali no Nilo. Pensei em todos os amanheceres que eu tinha roubado em nome de uma sobrevivência que se revelava mais frágil do que eu acreditara. E qual é a alternativa? Perguntei por fim. Poderias entregar o ovo ao faraó? Ele usaria o poder do Venu para a sua própria imortalidade. O ciclo de renascimento ficaria preso num só corpo, num só homem, para sempre. Os sacerdotes que ainda servem o templo com honestidade dizem que isso quebraria algo fundamental, que o sol continuaria a nascer, sim, mas que algo essencial deixaria de funcionar, como um rio que continua a correr, mas que já não nutre a terra. Ou o Venu renasce livre, disse eu, e eu morro. Ah, o Venu renasce livre, confirmou ela. E o ciclo continua. Há uma honestidade estranha nos desertos. As cidades permitem que te mintas porque tem demasiado barulho, demasiadas camadas. Mas o deserto é silêncio e areia, e a certeza de que se te recusares a ver a verdade mata-te de qualquer forma, só que mais devagar. Bem, disse eu.
Então vamos ao templo do primeiro amanhecer. Começamos a andar. O primeiro dia foi relativamente tranquilo, tendo em conta que éramos 2 fugitivos a atravessar um deserto com um ovo sobrenatural que anunciava a nossa posição como um farol. Neferet conhecia o território com uma familiaridade que me surpreendeu. Não a familiaridade do ladrão que aprende os caminhos para escapar, mas a do estudioso que mapeou um terreno na sua mente durante anos. Falou-me das rotas antigas, as que os caravanistas do período predinástico usavam antes de o Império estabelecer as suas rotas oficiais. Caminhos que deixaram de aparecer nos mapas, não porque deixassem de existir, mas porque os mapas do Império só mostravam o que o Império queria que existisse. Em algum momento dessa primeira tarde, disse-lhe: "Estudaste isto durante muito tempo, desde os 7 anos", respondeu ela sem se virar. "Quando entraste no templo, entraste ou levaram-te?" Houve um silêncio que durou vários passos. "Levaram-me", disse ela por fim, sem ressentimento, apenas o facto, limpo e direto. As famílias que queriam proteção do templo entregavam uma filha. Era o acordo habitual. O meu pai era comerciante com dívidas aos cobradores do faraó. O templo ofereceu o acordo standard. Olhei para ela na luz declinante do entardecer e vi algo na sua cara que reconheci. Não porque eu tivesse visto antes noutras pessoas. Vira-o no espelho nos momentos em que me permitia ter um. A cara de quem construiu uma vida inteira sobre as ruínas de uma escolha que nunca teve oportunidade de fazer. "Lamento", disse eu. E disse-o a sério, que é a única forma de o dizer. Ela virou-se e continuou a andar. "Não preciso que o sintas. Preciso que chegues ao templo sem que te matem. Isso seria mais útil." Naquela noite, enquanto acampávamos sob uma formação rochosa, Neferet falou-me do templo de Karnak, que tinha sido o seu lar e a sua prisão durante 15 anos. Falou-me das bibliotecas, dos milhares de rolos de papiro que os sacerdotes guardavam. Falou-me do momento em que, aos 16 anos, descobriu o papiro que descrevia a profecia do Venu na sua versão completa. Não a versão recortada que se ensinava aos iniciados, mas a versão original, que descrevia em detalhe os 3 caminhos possíveis do renascimento: o cativeiro, a destruição ou a liberdade. "Fui diretamente ao sumo sacerdote", disse ela. Havia um fio de ironia sombria na sua voz. Tinha 16 anos, e a ingenuidade de acreditar que quando se descobre uma verdade importante, os que estão encarregados de aguardar querem ouvi-la. O que aconteceu? Disseram-me que eu tinha lido mal, mas nos seus olhos vi que tinham entendido perfeitamente o que eu tinha encontrado e que já sabiam exatamente o que fazer com esse conhecimento. "Quando decidiste ir embora?" "Quando vi a primeira reunião secreta." 3 anos depois. O sumo sacerdote e 2 emissários do faraó disseram-nos que o Venu ia despertar em breve e que o faraó tinha tomado a decisão de capturar o guardião para usar o fogo do renascimento com o propósito mais sagrado de todos, a continuidade eterna do império através do seu governante divino. E os outros sacerdotes da reunião? Neferet olhou para mim. Assentiram todos, sem hesitação. Algo se moveu na sua cara. Foi isso que me partiu por dentro. Não, a corrupção do sumo sacerdote. Essa tinha-a intuído desde criança. O que não esperava era a velocidade com que homens e mulheres, que tinham dedicado as suas vidas ao estudo do sagrado, podiam tornar-se servidores do oposto. No terceiro dia da jornada, o mundo nos lembrou que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos. O sol mal havia despontado, quando o ovo pulsou com uma vibração nova, uma vibração que subiu das minhas mãos até as de Neferet, e nela eu vi. Não com os olhos, mas com algo mais interior, mais direto. Vi o deserto de cima, como se fosse uma ave sobrevoando o terreno. Vi a coluna de soldados e sua posição exata. Vi as rotas disponíveis e qual nos levaria a um beco sem saída. E vi, nas dunas do norte, 3 figuras imóveis de pé na crista de uma duna. Não como quem descansa, mas como quem está ali há muito tempo, como pedras que tivessem a forma de homens. O vento passava por cima delas sem as afetar. A visão se cortou tão abruptamente quanto havia começado. "Há 3 figuras nas dunas do norte", disse. "Elas não se movem." Neferet empalideceu. "Que aspecto têm?" "Não as vi, mas elas são imóveis de uma forma não natural, como se o deserto as tivesse exalado." Neferet fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo neles que eu não havia visto antes. Não medo. Algo mais parecido com a reverência que alguém sente quando algo que só existiu em textos se materializa de repente. Os Mejurró conheciam o nome. Todo aquele que havia vivido perto do vale o conhecia. Os Mej eram os guerreiros de elite que serviam ao império desde tempos imemoriais. Mas pelo tom com que Neferet pronunciou o nome, intui que o que ela me dizia não era isso.
Não são os soldados do faraó, disse. Não era uma pergunta. Não. Na profecia do Benu, há uma seção que descreve os guardiães do ciclo, 3 guerreiros ligados à ave sagrada desde os tempos anteriores aos deuses que conhecemos. Quando o Benu está em perigo, quando o guardião precisa de proteção, eles emergem. Emergem de onde? Nefered demorou a responder. Da terra mesma, do deserto, da memória do tempo. O ovo pulsou com força naquele instante, uma única vez poderosa como um coração que dá um batimento mais forte que o normal para te lembrar que ainda vive. E eu senti naquela pulsação algo que não havia sentido antes em toda essa aventura. Pela primeira vez não me senti sozinho. Decidimos nos dirigir para as dunas do norte. As 3 figuras eram exatamente como eu as tinha visto na visão, mas agora de perto pude vê-las em detalhe. Não eram homens normais. Sua pele tinha a cor da arenito antiga. Não o marrom vivo de alguém curtido pelo sol, mas o ocre fosco da pedra, exposta por séculos. Seus olhos eram de um âmbar escuro que refletia a luz de uma forma ligeiramente incorreta. Suas vestimentas eram uma combinação de couro endurecido, tecidos de um branco que não havia se manchado apesar do deserto, e ornamentos de ouro tão antigos quanto as próprias dunas. Aquele no centro, o mais alto, com uma lança cuja ponta brilhava com um metal que eu não reconheci, nos observou por um momento que se estendeu mais do que o normal. Então falou com uma voz como o som do vento através das formações de rocha profunda, com uma ressonância que vinha de mais longe do que qualquer garganta humana. O fogo caminha entre os vivos, disse. Despertamos. Nefered inclinou a cabeça. Não uma reverência cortês, mas algo mais profundo, mais instintivo. Anku, disse em voz baixa. O guerreiro a olhou. Conheces nossos nomes? Estudei-os durante anos. Nunca pensei que os veria. Algo que poderia ter sido um sorriso cruzou o rosto de Anku. Os homens que só acreditam no que veem perdem a maior parte do que existe. Seus olhos se moveram para mim. Guardião. Não era uma pergunta, era uma declaração, um reconhecimento. Ajudar-nos-ão? Perguntei. Anku ladeou a cabeça. Atrás dele, os outros 2 guerreiros, 7, que carregavam um escudo circular gravado com o disco solar, e Menka, que tinha um arco no ombro e uma aljava de flechas com plumas de cores impossíveis, permaneciam imóveis olhando. Não obedecemos ordens, disse Anku. Nem fazemos favores. Existimos para uma única função: proteger o ciclo do Benu. Enquanto a ave estiver em perigo, nós caminhamos. Ele fez uma pausa. Não protegemos vocês, protegemos o ciclo. Se o ciclo exigir que suas vidas terminem, não os protegeremos disso. Era a forma mais honesta de oferecer ajuda que eu havia escutado em toda a minha vida. Sem promessas falsas, sem consolações, apenas a verdade nua do que eram e do que não eram. Entendido, disse. E os 5 começamos a caminhar. Os Medi se moviam sem deixar pegadas na areia, como se o deserto reconhecesse os seus. Sem ruído, Anku à minha esquerda, Seti na retaguarda, Menka à frente, seus olhos percorrendo o horizonte sem pausa. Naquela noite, enquanto acampávamos no abrigo de uma formação rochosa, os Medjai não dormiram. Posicionaram-se em 3 pontos ao redor do nosso acampamento, imóveis, olhando para a escuridão com seus olhos de âmbar. Não acendemos fogo. Não era preciso. O ovo emitia um calor suave e constante que mantinha o frio do deserto noturno à distância. Neferet, disse em voz baixa enquanto o ovo brilhava entre nós como um terceiro viajante silencioso. Por que fazes isto? Não tens a marca. Não és a guardiã. Poderias ter te afastado de tudo isto há 2 anos, quando saíste do templo. Ela demorou um longo momento para responder. Porque passei 15 anos aprendendo que o fogo do renascimento existe para ser livre, não para ser capturado, não para servir ao poder de um homem, por mais divino que esse homem se proclame. Ela fez uma pausa. E por que, se alguém não ajuda o guardião a chegar ao templo, o Benu nunca renasce livre? E esse conhecimento, uma vez que o tens, não te deixa viver em paz. Olhei para ela por um longo momento. Isso é um fardo muito pesado para carregar sozinha. Algo tão pequeno que teria sido fácil não ver mudou em sua expressão. Um pequeno abrandamento ao redor dos olhos. O reconhecimento de alguém que não está acostumado a ter o peso que carrega reconhecido. Sim, disse simplesmente. Ao 5º dia, os problemas nos alcançaram. Menka levantou uma mão. Detivemos a marcha. No horizonte leste, uma mancha de poeira, maior que a de 3 dias antes, mais organizada. Quantos? Perguntei a Menka. 70, talvez 80. 80 soldados do exército imperial. O faraó não enviava tal contingente a menos que o objetivo fosse de prioridade absoluta. Anku avançou. As costelas do céu começam a 3 horas de marcha a noroeste.
Nos cânions o terreno neutraliza os números e os sacerdotes não entrarão, porque sabem o que há ali. Não perguntamos mais. As 3 horas seguintes foram uma das caminhadas mais extenuantes da minha vida, contando 15 anos de trabalho noturno no Vale dos Reis. O sol batia sem misericórdia. O terreno era traiçoeiro, e nas minhas costas sentia de forma constante a consciência da coluna de soldados que se aproximava. Neferet tropeçou em algum momento dessa caminhada. Não caiu. Eu estava perto o suficiente para segurar, lá pelo braço, mas o momento em que sua mão encontrou a minha foi o primeiro em que nos tocamos diretamente. E naquele contato havia algo que foi além do físico, algo que reconheci da mesma forma em que havia reconhecido algo no ovo quando o toquei pela primeira vez na câmara selada. Ela não retirou a mão imediatamente. Eu não a soltei. Continuamos caminhando assim por um momento até que o terreno se estabilizou. Obrigada, disse em voz baixa. De nada. Para mim é. As formações dos canyons apareceram quando o sol começava seu declínio. Paredes de arenito avermelhado que se erguiam de ambos os lados como costelas de um animal petrificado, criando um labirinto onde o vento produzia sons entre o sussurro e o gemido. Entramos. Atrás de nós, a coluna de soldados chegou à entrada e parou. Uma mancha de bronze e couro detida no limiar, esperando. Aquela noite nos canyons foi diferente. Neferet preparou um chá de menta do deserto, com um aroma que preencheu o espaço, com algo que quase parecia sagrado. Entregou-me uma tigela. O calor do líquido subiu pelas minhas mãos, de uma forma que me lembrou com uma intensidade inesperada o calor do ovo no primeiro momento. Tens medo? Perguntou. Era uma pergunta real, honesta, de alguém que queria saber. Sim, disse, mas é um medo diferente do que eu conhecia antes. Diferente como? Pensei em como explicar. O medo que eu conhecia antes era medo de perder o pouco que tinha, de ser apanhado, de ser morto, de não poder levar dinheiro para a minha mãe. Este medo é mais amplo. Como se o que estivesse em jogo fosse demasiado grande para caber nas bordes habituais do medo. Nefet assentiu devagar. O medo de quem carrega algo que importa mais do que ele mesmo. Silêncio. O vento entre as rochas. O batimento do ovo contra o meu peito. Caim. Disse em voz baixa. Há algo que não te disse sobre a profecia. Olhei para ela. Seu rosto estava sério, mas não tinha a atenção de quem vai dar más notícias. Tinha a atenção de quem vai dar uma verdade, que poderia mudar algo importante. O guardião que é consumido pelo fogo escolheu as palavras com cuidado. Segundo a versão mais antiga do texto, aquela que a maioria dos sacerdotes nunca leu porque requer conhecer uma forma de escrita quase perdida, o guardião não simplesmente desaparece. O fogo do Benu não destrói, transforma. Essa é a essência da ave. Não a destruição, mas a transformação. O silêncio se estendeu entre nós. O que estás a dizer? Estou a dizer que não sei com certeza o que acontece com o guardião no momento do renascimento. Ninguém sabe. O que o texto diz é que o guardião se torna parte do fogo, não que morre, que se torna. As palavras encontraram seu lugar em algum canto interior, onde as coisas importantes vão se estabelecer antes de serem compreendidas. E tu, o que achas que vai acontecer? Perguntei. Algo muito humano cruzou o seu rosto, algo que tinha a ver com o limite entre o que se sabe e o que se sente. Aquele espaço onde a erudição termina e começa algo mais difícil de nomear. Acho, disse devagar, que o fogo não destrói aquilo que reconhece como seu. Não acrescentou mais nada, não precisou. O 6º dia começou antes do amanhecer. Anku nos despertou quando o céu ainda estava negro. É hora de se mover. Sairemos dos canyons ao meio-dia. Templo antes do pôr do sol. Mas Anku trazia outra notícia. Sinais de fogo ritual nas dunas do norte. Não os sacerdotes de antes, os do círculo interno, os que conhecem os rituais de contenção, os portadores do olho fechado, disse Neferet. Anku a olhou. Eu os estudei. São sacerdotes especializados em suprimir manifestações sobrenaturais, em apagar o que não deveria arder. Se conseguirem fazer seus rituais perto do guardião, podem interromper o vínculo com o ovo. O Benu ficaria preso em estado latente. O ovo pulsou com força naquele momento, não como um aviso, mas como uma resposta, como se tivesse ouvido o que acabávamos de dizer e quisesse deixar claro que não tinha nenhuma intenção de se deixar apagar. Então nos movemos rápido, disse, e começamos a correr. Saímos dos canyons quando o sol mal despontava acima das dunas do leste, e a primeira coisa que vimos foi exatamente o que Anku havia previsto. Uma linha de soldados se estendia de norte a sul, bloqueando o acesso direto ao oeste. Suas lanças e escudos captando o primeiro fogo do amanhecer, com reflexos que da nossa posição pareciam as escamas de uma serpente imensa. 80 homens, talvez mais. E nas dunas do norte, a fumaça branca e densa dos rituais dos portadores do olho fechado,
subindo em espirais perfeitamente verticais, a despeito do vento. Se pararmos aqui, disse Nefete em voz baixa, os sacerdotes completam o ritual. Se avançarmos contra os soldados, avançamos. Eu disse, olhei para eles. São 80 homens ali, e 3 guerreiros que dormem há quem sabe quantos anos esperando exatamente este momento. Olhei para Anku. Vocês conseguem abrir uma passagem? O guerreiro da lança do horizonte observou a linha de soldados com a mesma calma com que uma montanha observa as nuvens que a cercam. Conseguimos abrir uma passagem? Disse ele. E na simplicidade dessas palavras havia certeza. A certeza de quem sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer. Menka tensionou o arco. O que aconteceu depois? A mente não processa de forma linear, apenas imagens. A primeira flecha de Menka, que levantou uma coluna de areia e luz em vez de ferir, desorganizando o flanco esquerdo. As flechas inimigas desviadas pelo escudo de Set, como a luz desvia a sombra. A lança de Anku criando confusão em vez de ferimentos, desfazendo a ordem tática de dentro para fora, e a corrida com Neferet ao meu lado, atravessando o espaço aberto pelos 3 guerreiros com o ovo queimando contra o meu peito. Corremos para o oeste. A planície branca não tinha o amarelo habitual do deserto tebano, mas algo mais pálido, quase luminoso. E naquele terreno o tempo parecia funcionar de outra maneira. A distância percorrida não batia com a real, como se o terreno não tivesse encurtado o caminho. A primeira coisa que vi do templo do primeiro amanhecer foi a sua sombra. Não o templo em si, mas a sua sombra projetada para o leste pelo sol que caía às nossas costas. Uma sombra que traçava na areia a silhueta de algo que não se encaixava em nenhuma arquitetura que eu conhecesse. Algo mais antigo do que tudo o que os homens haviam construído com nome. Depois, sobre o horizonte, o templo em si era pequeno. Aquilo me surpreendeu, mal maior do que a casa onde nascera na viela dos curtidores. Uma pedra de um negro profundo com veios de um dourado tão puro que parecia luz aprisionada em mineral. 4 paredes, um teto de pedra chata, sem colunas, sem hieróglifos, apenas aquela presença que era tão palpável quanto o calor do sol. Neferet parou a uns 30 passos da entrada. Percebi que ela tremia levemente, não de frio nem de medo exatamente, mas de algo que se assemelhava mais ao que acontece com aqueles que esperaram algo a vida toda, e de repente veem que era real. É como nos sonhos, murmurou. Peguei a mão dela. Ela permitiu. Os Medis se espalharam automaticamente ao redor do templo, tomando posições. Anku me olhou uma vez antes de tomar a sua. O que acontecer dentro desse templo é entre o guardião e o fogo. Nós mantemos o exterior. Quanto tempo nos resta antes que cheguem? Os sacerdotes chegarão primeiro. Talvez 2 horas, talvez menos. Uma pausa. Faremos o que pudermos. O resto depende da velocidade com que o pássaro escolher renascer. Olhei para Neferet. Ela assentiu. E nós 2 entramos no templo do primeiro amanhecer. O interior era um único espaço. O teto de pedra negra tinha uma abertura circular perfeitamente alinhada com o eixo do sol. 4 paredes lisas, sem inscrições, sem pinturas. Apenas aquela luminosidade difusa que parecia emanar da própria pedra. E no centro, onde a coluna de luz caía da abertura do teto, um pedestal de pedra clara quase transparente, com uma concavidade do tamanho e da forma exatos do ovo. Parei em frente ao pedestal. O ovo pulsava com tanta intensidade que podia vê-lo através do linho. A marca no meu peito ardia com um calor que cruzava a linha entre a dor e algo que o corpo humano normalmente não experimenta. Não exatamente prazer, não exatamente dor, algo que existia em um registro diferente do das sensações habituais. Caim. A voz de Neferet era suave, mas firme. O que quer que decidas aqui, decides tu. Não a profecia, não o templo, não o fogo. Seus olhos encontraram os meus. O fogo espera. O fogo sempre esperou, mas a escolha é tua. E se o filho não colocar o ovo no pedestal, o Venu permanece em estado latente, e o faraó eventualmente te encontrará e o tomará. E se eu o colocar, o Venu renasce. Uma pausa. E o que acontecer contigo, descobrimos. Pensei na minha mãe, no cheiro de refrigerante e lírio do Nilo, nos seus braços mergulhados em água fria antes do amanhecer, no meu pai esmagado sob pedras com o nome de um nobre do império, em 15 anos roubando tumbas para sobreviver. E pensei no ovo que pulsava em minhas mãos como um segundo coração, na marca que havia começado a sentir como minha. Não algo que me acontecera, mas algo que já estava em mim e que finalmente encontrara sua forma exterior. Pensei em Neferet, em sua coragem de renunciar a tudo quando se compreende que o que se conhece foi construído sobre uma mentira. Na forma como ela havia dito, o fogo não destrói o que reconhece como seu, não como certeza acadêmica, mas como algo em que se crê com a mesma parte do corpo com que se crê nas pessoas que se ama.
Tirei o ovo de debaixo da capa. A luz que emanava brilhou nos veios de ouro da pedra negra como constelações, como o céu na noite em que entrei na câmara selada. Seja o que for que aconteça, disse ao templo, ao ar, ao fogo que esperava, que seja livre, e coloquei o ovo no pedestal. O que aconteceu a seguir aconteceu devagar e rápido ao mesmo tempo, que é a única forma como podem acontecer as coisas que pertencem a uma ordem diferente da do tempo ordinário. A concavidade do pedestal recebeu o ovo com uma precisão que ia além do acaso. Encaixou-se, como se tivesse sido criada especificamente para aquele ovo, como se os dois tivessem esperado aquele momento desde antes que um ou outro existisse. E quando o contato foi completo, a luz que emanava do ovo mudou. Cresceu não de forma explosiva, mas orgânica, como a primeira luz do amanhecer que se espalha pelo horizonte em uma progressão que tem seu próprio ritmo e sua própria lógica. A luz preencheu o interior do templo, preencheu a abertura do teto. Saiu para o exterior em uma coluna visível a muitos quilômetros. O calor aumentou. Não o calor físico do fogo que queima, mas aquele outro calor que eu já conhecia, aquele registro diferente do das sensações habituais. A casca do ovo começou a se abrir, não a rachar como na câmara selada. As camadas da casca se separavam com uma lentidão cerimonial, revelando de dentro uma luz que era branca no centro e dourada nas bordes, e carmesim onde o dourado tocava a escuridão. E naquela luz, movendo-se, desdobrando-se, sendo a ave o Venu, era impossível olhar-lo diretamente. Não porque a luz machucasse, mas porque era real demais, porque a realidade da ave fazia com que todo o resto no templo parecesse uma cópia em menor resolução. Suas plumas eram cada cor do fogo que existe, e algumas que não têm nome em nenhum idioma humano. Seus olhos, quando a ave virou a enorme cabeça para mim e me olhou, eram exatamente os olhos de brasas do sonho. E naquele olhar, novamente, sem qualquer ambiguidade, reconhecimento, o fogo do templo me alcançou naquele momento. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A marca no meu peito ardeu. Ardeu com uma intensidade que era tudo o que eu havia experimentado até aquele momento, multiplicado por algo que não tem unidade de medida. E naquele ardor eu esperei a dor, esperei o fim, esperei o que se supõe esperar quando se entende que seu corpo está prestes a deixar de ser um corpo. Mas o que chegou não foi isso. O que chegou foi clareza. Uma clareza tão absoluta que nela cabia tudo o que havia sido. A criança da viela, o ladrão de tumbas, o homem que roubou o sagrado para manter sua mãe viva. Tudo cabia sem julgamento, sem vergonha, com a completude de algo que cumpriu exatamente o que tinha que cumprir. E então o fogo me tomou. Não sei quanto tempo durou. O tempo dentro do fogo do Venu não funciona igual que fora. O que percebi foi expansão, como se as bordes do que eu acreditava ser eu se estendessem sem deixar de ser eu. Dissolução não no nada, mas em algo maior, sem perder o essencial, como se o fogo me recebesse, como se me conhecesse. E em algum ponto dessa expansão, ouvi a voz da ave. Não com meus ouvidos, mas com aquilo que está mais adentro que os ouvidos, com aquilo que estava sincronizado com o ovo desde o primeiro momento em que meus dedos tocaram a pedra vermelha na câmara selada. A voz do Venu não tem palavras em nenhum idioma humano, mas se eu tivesse que traduzi-la, se eu tivesse que encontrar o equivalente mais próximo na linguagem dos homens, seria algo como isto: já era a hora. Do lado de fora do templo, Neferet viu a coluna de luz erguer-se para o céu, como se o sol tivesse um segundo nascimento. Os Medi assentiram. Anku fechou os olhos. Seti inclinou a cabeça. Menka guardou o arco. Não havia mais nada a deter. Os portadores do olho fechado chegaram. Naquele momento, pararam quando a coluna de luz os alcançou. O mais velho, cabelo completamente branco, décadas de serviço gravadas em cada ruga, olhou para a coluna e depois olhou para Neferet. O que ele fez? O que ele tinha que fazer? O Venu renasce livre. No rosto do velho sacerdote ocorreu algo que Neferet não esperava, algo parecido com alívio. Como se sob todas as suas camadas de obediência ao faraó, houvesse uma mais antiga que lembrava para que existiam os sacerdotes do sol originalmente, não para capturar o fogo, mas para honrá-lo. E o guardião perguntou em voz baixa. Neferet abriu a boca para responder, e naquele momento a coluna de luz pulsou uma vez com uma intensidade tão grande que os fez apartar os olhos. Quando os voltaram para o templo, a coluna havia desaparecido. Em seu lugar, na abertura do teto, ficou apenas o céu azul do entardecer e, cruzando-o para o leste, uma sombra enorme, uma sombra com a forma que todos naquele lugar conheciam desde a infância, desde os frisos dos templos, desde as histórias dos sacerdotes.
desde os sonhos que o rio e o deserto punham na mente de quem vivia perto deles. Uma ave enorme, com plumas que mesmo à distância brilhavam com todas as cores do fogo. Voando em direção ao horizonte oriental, em direção a um ponto onde o céu tinha uma luminosidade que não correspondia a nenhuma hora do dia que alguém naquele grupo pudesse identificar. Nefertiti a seguiu com os olhos até que desapareceu. E então entrou no templo. O interior estava vazio. O pedestal continuava ali com sua concavidade, mas o ovo havia desaparecido. Não havia cascas. Não havia resíduos. Apenas uma mancha de um dourado levíssimo na pedra branca do pedestal, como o rastro que deixa o sol quando fica parado tempo demais sobre uma superfície. E no centro do espaço, exatamente onde havia caído a coluna de luz, havia cinzas, não muitas, um punhado, talvez 2, da cor exata da madeira de acácia. Depois que o fogo a transforma em algo mais puro do que era, Neferete se ajoelhou diante delas. As cinzas não estavam frias. Tinham a tibieza de algo que acabou de deixar de arder, a tibieza de uma mão humana. Neferete as olhou durante um tempo que não pôde medir e pensou no que ela mesma havia dito a Caim. O fogo não destrói o que reconhece como seu. E se perguntou se era verdade, se a transformação que a profecia prometia era uma forma diferente de continuidade ou simplesmente um nome mais poético para a extinção. Não tinha resposta. Mas enquanto estava ali ajoelhada, algo aconteceu. As cinzas se moveram, não como se move a cinza quando o vento a toca. No templo fechado, sem brisa, com a precisão de algo que tem propósito, eles se agruparam em direção ao centro. Assumiram uma forma que durou um instante, o instante exato para ser reconhecida, a forma de uma mão aberta. Neferete estendeu a sua em direção às cinzas, tocou-as, e no momento do contato, o calor que sentiu era o mesmo calor que sentira quando Sem a segurou pelo braço para evitar que caísse. O mesmo calor. Exatamente o mesmo. As cinzas esfriaram, depois se dispersaram, impulsionadas por um vento que não vinha de lugar algum, e o templo ficou vazio. E o silêncio que preencheu esse vazio era o silêncio mais completo que Neferete já ouvira em sua vida. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio que vem depois que algo foi dito e dito bem, e não precisa ser repetido. Os soldados do faraó chegaram quando o sol já tocava o horizonte. Não encontraram ladrões, nem ovos sagrados, apenas uma sacerdotisa ajoelhada numa câmara vazia, 3 guerreiros com olhos de âmbar que não se moveram nem falaram, e um pedestal com uma mancha dourada que nenhum metal do império podia reproduzir. O relatório que chegou ao faraó 3 dias depois dizia que o ladrão, Caim, morrera no deserto, vítima do calor e da sede, que o objeto roubado carecia de valor cerimonial significativo. O faraó ordenou que fosse arquivado e nunca mais pronunciou o nome do Venu em público durante o resto do seu reinado. Neferete voltou para Tebas 6 semanas após o renascimento da ave, não ao templo. Nunca mais voltou ao templo de Carnacerdotisa. Voltou como o que era, uma mulher de 20 e poucos anos com um conhecimento extraordinário dos textos sagrados do império e sem nenhum lugar oficial onde aplicá-lo. Encontrou a mãe de Jaim, na viela dos curtidores. Era exatamente como ele a descrevera, pequena, de mãos grandes, olhos que nunca paravam de descansar. Quando Neferete bateu à sua porta e disse que conhecia o seu filho, Jerita a deixou entrar sem perguntas. Contou-lhe parte do que ocorrera. Disse-lhe que o seu filho fizera algo extraordinário, que fora corajoso, não com a coragem fácil de quem não teme, mas com a mais difícil, a de quem compreende perfeitamente e escolhe de qualquer forma. Jerida ouviu sem interromper. Quando Neferete terminou, a pequena mulher ficou a olhar para a janela por um longo momento. Depois disse em voz muito baixa: Eu sabia desde que ele era criança que havia algo nele que não se encaixava neste bairro, nem neste trabalho, nem nesta vida pequena que lhe dei. Uma pausa. Nunca disse porque não queria que ele fosse antes do tempo. Não foi antes do tempo, disse Neferete. Jerita olhou para ela. Doeu. E Neferete pensou nas cinzas que se moveram, na forma de mão aberta, no calor que reconheceu. Acho, disse com cuidado, que foi como o sonho que termina no exato momento em que tudo o que tinha para ser dito foi dito. Jerita sentiu como se isso fosse suficiente. Como se isso fosse, de fato, exatamente suficiente. Anos depois, Neferete fundou uma pequena escola em Tebas, sem afiliação a nenhum templo, sem o respaldo de nenhum poder oficial. Um lugar onde homens e mulheres podiam aprender a ler os textos mais antigos do Império em suas versões originais, sem as simplificações convenientes dos escribas a serviço do poder. No templo da escola, uma sala pequena,
sem ornamentos, com uma única abertura voltada para o leste. Para que a luz do amanhecer entrasse a cada manhã, havia um pedestal de pedra clara. Sobre o pedestal, nada. A concavidade vazia, mas a pedra tinha em sua superfície uma mancha de dourado levíssimo, que os alunos que perguntavam por ela eram instruídos a tocar com a palma da mão. O que se sente? Perguntavam alguns. E Neferet invariavelmente respondia como um coração que continua a bater no único lugar onde pode bater, no fogo que o conhece. Os Med desapareceram naquela mesma noite, da mesma forma como haviam aparecido, sem rastro. Retornando a esse sonho entre despertares que era a sua existência, o Venu voou para o leste. Os pastores o viram passar, uma luz que não era o sol, nem a lua, nem nenhuma estrela conhecida. Cruzou o delta do Nilo, cruzou o mar e desapareceu com a simplicidade do inevitável. Ninguém na história oficial do novo império registrou o nome de Sem, o ladrão de tumbas. Era um homem do bairro dos curtidores, um delinquente de baixo escalão cuja desaparecimento não merecia mais do que uma linha no relatório de um comandante que preferiu não lembrar o que vira. Mas o Venu continua a voar. A cada ciclo que os sacerdotes chamavam a Grande Volta, a ave retorna ao templo de Pedra Negra no deserto ocidental. Não para ser vista, apenas para tocar o pedestal, deixar a sua assinatura de ouro e partir novamente para o leste. Os pastores que vivem anos suficientes para vê-lo 2 vezes dizem que a segunda vez é diferente. Não a ave. A ave é sempre a mesma. O que é diferente é a luz que viaja com ela. Na primeira vez, uma luz só. Na segunda vez, 2. Ninguém sabe explicar. Os textos também não. Há um fragmento na versão mais antiga da profecia que fala de um fogo que reconhece o seu próprio de uma maneira que os estudiosos debatem ainda. Mas há uma coisa em que todos os que viram passar o Venu coincidem em descrever, independentemente de serem pastores analfabetos ou escribas que conhecem os textos de memória. No momento em que a ave passa sobre ti, no instante exato em que a sua sombra cobre o teu corpo, sentes calor. Não o calor do sol nem o calor do fogo. Algo mais interior, mais profundo, algo que vem de dentro para fora, como se a ave não te iluminasse do exterior, mas acendesse algo que já estava em ti, e que esperava apenas ser reconhecido. Esse calor dura o tempo que dura a sombra da ave sobre o teu corpo. Depois se vai com o voo do Venu. Mas dizem os que o sentiram que nunca se vai embora completamente, que resta algo, uma tibieza mínima no centro do peito, exatamente onde um coração bate. Uma tibieza que nos dias frios lembra que o fogo existe, que o ciclo continua, que o fogo reconhece como seu não o perde nunca. O fogo continua a arder, e no fogo, se souberes escutar com a parte mais interna do que és, há algo que bate com a cadência de um coração que aprendeu que a maior liberdade não é viver sem limites, mas arder com um propósito que te é completamente próprio. Isso é tudo o que tenho para te contar. Isso e a certeza de que em algum lugar deste mundo, exatamente agora, há alguém que estende a mão para algo que brilha de uma maneira que não pode explicar e, em vez de recuar, toca-o e o fogo o reconhece. O mistério que a história não responde permanece no céu oriental. 2 luzes onde deveria haver apenas uma. E a pergunta que nenhum escriba do império ousou registrar, aquela que Neferet guardou por toda a vida como seu segredo mais íntimo. Quando as cinzas formaram a figura de uma mão aberta no chão do templo do primeiro amanhecer, foi uma despedida ou uma promessa de retorno?